Amém? Irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus. Gostaria primeiramente de agradecer a todos pela presença aqui no canal, a todos os inscritos, minha eterna gratidão. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, deixa o seu gostei para que o YouTube possa encaminhar o vídeo para outros irmãos que precisam encontrar este canal para poderem nos fazer companhia e para terem alguma palavra da parte de Deus. Gostaria de desejar a todos os cristãos uma feliz Páscoa. Que esta Páscoa seja uma oportunidade única para a renovação da fé, acima de tudo, mas também para a renovação da esperança, do amor ao próximo, da caridade, para a renovação de todos aqueles valores que nós temos e sabemos que são bons e fazem bem ao próximo. Que haja igualmente a renovação na sua área financeira, na sua área familiar, nas suas finanças, que haja renovação na saúde, não só sua, mas de toda a sua família. Que esta época pascal traga renovação para a sua vida e que haja iluminação nos teus caminhos e das pessoas ao seu redor. Não se esqueça, irmão, que Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos livres do pecado, para que Ele pudesse nos livrar do pecado, para que Ele possa nos lavar. Amém? Que a luz de Cristo ilumine a cada um de nós presente aqui e nos faça merecedor de muitas coisas boas. Nos faça merecedor da compaixão de Cristo, para que possamos entrar no paraíso e possamos encontrá-lo lá à nossa espera, que possamos encontrá-lo lá a organizar o espaço para que possamos chegar ao Pai da melhor forma possível, porque nós sabemos que a única forma de chegarmos ao Pai é seguirmos a Jesus Cristo, porque ninguém chegará ao Pai a não ser através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, que foi crucificado para que nós pudéssemos ter uma vida boa, para que pudéssemos ser livres do pecado, para que a nossa vida seja mais leve. Que a luz de Cristo invada o seu coração, que o resplandecer dos vestes de Jesus ilumine a sua vida, ilumine todos os seus caminhos, para que nenhuma treva fique visível na sua vida, para que a luz seja dominante na sua vida, para que você saia de um caminho sem iluminação e atinja a iluminação. Este é o nosso desejo para o dia de hoje, para que o meu irmão ressuscite ao mesmo tempo que ressuscita Jesus Cristo, que sinta o sofrimento que Jesus passou na sua pele, na sua carne, para que possa se colocar no lugar de Jesus e começar a emendar os seus caminhos, emendar o seu proceder, emendar as suas palavras e as ações que tem tido com os outros irmãos, porque, conforme falamos, este é o momento que nós temos para renovar a nossa fé, a nossa esperança, para renovarmos a nossa maneira de viver, a nossa conduta, a nossa entrega ao próximo, porque nós sabemos que o próximo precisa de nós e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer deve estar em consonância com aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Devemos ajudar ao próximo, devemos amar ao próximo, devemos perdoar ao próximo e, acima de tudo, devemos saber nos colocar no lugar do próximo. Não devemos nos alegrar pela tristeza do outro irmão, não devemos nos alegrar pela desgraça do outro irmão. Antes, devemos ser como aquelas mulheres
que elas bateram o peito e correram enquanto choravam pelo sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo passava naquele dia. E nós vimos que Jesus, quando viu o sofrimento dessas mulheres, ele virou-se a elas e pediu para que elas não se preocupassem com ele, para que se preocupassem com a sua vida e com a vida dos seus filhos. Amém? Porque Deus já sabia que todo o sofrimento da terra ia cair sobre as futuras gerações, ia cair sobre as mulheres que geraram, ia cair sobre os filhos destas mulheres, que nos dias de hoje somos nós que carregamos as crianças no ventre. No dia de hoje somos nós que fomos carregados no ventre das nossas mães e temos passado dias um pouco turbulentos, para não dizer que muito turbulentos, porque é muito difícil atravessar os dias que atravessamos agora, porque há muitas coisas que vão contra aquilo que é a vontade de Deus. Muitos irmãos não querem seguir a vontade de Deus, eles querem a vida fácil, mas nós vimos ainda essa semana, quando da crucificação de Jesus Cristo, na Sexta-feira Santa, que ele passou por um grande sofrimento. Amém? Ele passou por um grande sofrimento, passou por uma grande injustiça. Amém? Ele não foi favorecido por um julgamento justo, mas isto tudo era para que nós pudéssemos nos beneficiar do julgamento justo diante daqueles que nos olham e maldizem acerca da nossa vida. Irmãos, hoje nós trazemos um tema bastante longo. Queremos falar convosco acerca da ressurreição de Cristo. Venho falar consigo especialmente e em particular sobre a maneira como deve encarar esta época pascal, como deve viver, como deve mudar a sua abordagem ao olhar outro irmão, ao caminhar, ao pensar em fazer um mal ao seu irmão e saber que Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, foi entregue nas mãos dos malfeitores, foi entregue num julgamento injusto, mas tudo isso era para que nós pudéssemos ter uma vida sã, uma vida abundante. Vamos hoje ver as Escrituras sobre a ressurreição de Jesus Cristo, para que, mais do que palavras, trazermos aqui um testemunho da Bíblia, daquilo que realmente aconteceu, para que quem não conhece o historial daquilo que aconteceu, para chegarmos hoje à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para que possa ter alguma ideia daquilo que aconteceu. Vamos acompanhar as Escrituras no livro de Lucas. Lucas 24, que fala acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado,
e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse
na sua glória. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Sião. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensaram que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém? Aleluia, meus irmãos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Amém? Conforme vimos nas Escrituras, foram muitas tentativas que houve para que se trouxesse ao entendimento que verdadeiramente Cristo ressuscitou e vivia. Amém? Quando as Escrituras nos mostram que as mulheres foram procurar Jesus no sepulcro e encontraram os homens lá e disseram: por que procuram os vivos entre os mortos? Amém? Por que procuram os vivos entre os mortos? Porque verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha ressuscitado. Amém? E ele, sabendo que os seus discípulos não tinham o entendimento ainda da palavra, eles estavam cegos, não conseguiram ver Jesus, ele fez alguns milagres que só ele poderia fazer, mas mesmo assim, porque eles estavam tomados de tamanha alegria, eles não conseguiram perceber no momento certo o que verdadeiramente estava a acontecer, a ponto de Jesus chegar a mostrar as suas mãos e os seus pés, que tinham passado por um grande sofrimento, e eles ficaram assustados, dizem as Escrituras, amém? Ficaram assustados, acreditando que ali tratava-se de um espírito, até que Jesus disse que eles poderiam aproximar e tocar. E de fato, quando eles tocaram a Jesus, perceberam que ele tinha ossos e tinha carne. Amém? E não se tratava de espírito, mas sim tratava-se verdadeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tinha que ser crucificado, conforme vimos as Escrituras, que isso já estava escrito na lei de Moisés, que seria desta forma, que o Filho do Homem ia nascer, ia crescer, ia morrer, ia ser crucificado, para que nós todos pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Foi isso que aconteceu, e ele ainda fez uns milagres aí que ainda dava tempo para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem ter a quem verdadeiramente ficar agarrados, para que pudessem praticar a sua fé. E daí dizem as Escrituras que ele foi elevado, não é? Ele foi elevado, e isso permitiu que ele, depois de os abençoar, fosse elevado para que eles pudessem voltar para o templo e pudessem diariamente seguir a palavra do Senhor. Diz a Escritura que, adorando eles com grande júbilo, voltaram a Jerusalém. Amém? Quando eles voltaram para lá, anunciaram a boa nova, amém? E era esta boa nova que era necessária ser anunciada, para que hoje pudéssemos estar aqui a lembrar deste grande sacrifício, desta grande demonstração de amor que Cristo teve com cada um de nós. Então nós não podemos achar, quando passamos por tribulações, que fomos abandonados, porque isso não constitui a verdade. Nós vimos que o amor de Cristo é tão grandioso que ele, depois de ter sido crucificado e ressuscitar, não teve nenhuma intenção de fazer mal sequer a nenhuma das pessoas que tinha sido responsável pelo sofrimento que ele passou. Muito pelo contrário,
ele até foi muito discreto, amém? Foi tão discreto que ele só apareceu nas pessoas certas e não se vangloriou por aquilo que tinha acontecido. Porque se fosse agora, se fosse um de nós, ia querer aparecer para verdadeiramente provar que ele era o Filho do Homem. Mas não foi isso que aconteceu. Vimos o Jesus Cristo, quando ressuscitou, apareceu nas pessoas certas, para que pudessem ser essas pessoas certas a levar a palavra de Deus, para que Deus fosse glorificado em nome de Jesus. É por isso que quando a gente fala que tudo que a gente faz ao Pai, que é Deus, fazemos e pedimos em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que foi elevado para ir interceder por cada um de nós. Amém? Que Deus derrame as bênçãos sobre a vida de cada um de nós que está aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que a sua fé seja fortificada, que a sua fé seja restabelecida para aqueles que já perderam a fé. Que nada nem ninguém possa tirar a sua crença, que nada nem ninguém possa acabar ou abalar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já mostrou a sua grandeza e a sua grandiosidade, a sua maravilha na nossa vida. Nós devemos continuar a nos precaver, a entregarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Devemos viver em Cristo Jesus para que nada de mal nos aconteça. É o momento de renovarmos a nossa esperança, a nossa fé, renovarmos toda e qualquer forma que nós temos de viver. O nosso modo de viver deve ser segundo a vontade de Deus. Devemos cumprir todos os mandamentos, conforme vimos que a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo já tinha sido escrita na lei de Moisés. É por isso que ele não se preocupou. Quando chegou esse momento, ele já sabia que era para se cumprir aquilo que já estava escrito. Amém? Era para se cumprir aquilo que já estava escrito, e verdadeiramente aquilo que já estava escrito se cumpriu. Amém? Que Deus derrame todas as bênçãos na sua vida depois dessa semana de Páscoa. Oxalá que depois dessa semana de Páscoa a gente possa refletir em torno de todas as esferas da nossa vida, para que a gente se renove, para a gente se revigore, para que a gente entre numa nova forma de ver a vida, de ver ao próximo. Voltamos a nos cruzar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem com a sua família. Gostaria de pedir encarecidamente ao irmão para que, se não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva em nosso canal. Faça esse canal traga engajamento a este canal através do seu like, da sua inscrição, do seu comentário e da partilha. Isso fará com que o YouTube perceba que este conteúdo é importante e irá entregar a outros irmãos. Para você que é inscrito, meu muito obrigada. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Para você que vem nos visitar, é bem-vindo. E dizer assim que eu chamo-me Sheila Pequeno, não tinha me apresentado, mas a partir deste momento gostaria que nas próximas oportunidades pudéssemos estar juntos para recebermos o direcionamento e a palavra de Deus. Fico por aqui, vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.